Você já imaginou como seria se, em meio à solidão e à busca por amor, surgisse uma conexão inesperada com alguém da sua própria família? A história de Maria e Lucas desafia convenções e nos leva a um lugar onde o desejo e os laços familiares se entrelaçam de forma surpreendente. Prepare-se para mergulhar em um romance que transcende tabus, revelando emoções intensas e a luta por um amor verdadeiro. Fique conosco e descubra como essa relação evoluiu em meio a desafios e belezas imperdíveis. Maria sempre foi uma mulher sensível e atenta às emoções ao seu redor. Aos 37 anos, ela se via em um momento de sua vida em que a solidão começou a pesar. Com um filho já adulto, a casa ficava vazia e os dias pareciam se arrastar sem muito propósito. Um dia, enquanto seus amigos a convidavam para eventos sociais, Maria decidiu que não queria mais se sentir sozinha e começou a reavaliar sua vida afetiva. Foi então que ela recebeu uma visita inesperada: seu sobrinho Lucas, um jovem de 19 anos que sempre teve uma relação próxima com ela, aparecendo para passar o final de semana. Maria sentiu algo diferente naquele reencontro, uma mistura estranha de saudade e um novo tipo de emoção que borbulhou em seu peito. O jovem estava mais maduro e atraente, e Maria não pôde evitar de notar como ele havia crescido. Naquela noite, enquanto conversavam, a tensão no ar entre os dois começou a se intensificar, deixando Maria nervosa e ao mesmo tempo empolgada com a ideia de explorar novos sentimentos. Com o passar do tempo durante o fim de semana, Maria se viu pensando cada vez mais em Lucas. Eles passaram horas conversando, jogando cartas e relembrando momentos da infância. Lucas, com seu jeito descontraído e seu sorriso encantador, conseguia despertar nela uma mistura de alegria e inquietação. Ao entardecer, após um jantar leve, eles decidiriam assistir a um filme. A proximidade no sofá, as risadas e, principalmente, os olhares que trocavam começaram a criar uma conexão que Maria nunca havia imaginado. Em um momento crucial do filme, quando os protagonistas se declararam seu amor um pelo outro, Maria não pôde evitar de se sentir envolvida ainda mais por Lucas. O coração batia acelerado, e ela percebeu que suas mãos estavam mais próximas do que nunca. A ideia de que um amor poderia surgir, mesmo que impróprio, a frenava, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria explorar essa nova possibilidade que se apresentava diante dela. Afinal, o que era esse sentimento, senão uma força poderosa que a levava a questionar tudo o que sempre acreditou? Depois daquela noite de filme, Maria acordou na manhã seguinte com uma sensação mista de alegria e preocupação. O que ela realmente queria? Era normal sentir tudo isso por um sobrinho? Enquanto preparava o café, remexia em suas lembranças, e a dúvida estava sempre presente. Lucas apareceu na cozinha, com uma camiseta que acentuava seu corpo jovem e atlético, e ela se sentiu nervosa ao olhar para ele. O clima ficou tenso, mas também cheio de expectativa. Conversaram sobre banalidades, mas Maria sabia que entre eles havia um silêncio que falava mais que 1000 palavras. Durante o café, Lucas fez uma brincadeira que fez Maria rir, e ela percebeu como era fácil se soltar quando estava com ele. Aquela era a última manhã que passariam juntos, e ela decidiu que precisava tomar uma atitude. Seria arriscado, mas estava disposta a descobrir até onde esse sentimento poderia levá-los. Mesmo que tudo indicasse que esse amor era um tabu, Maria decidiu que queria viver o momento, sem se esquecer de que seria importante cuidar do que sentiam um pelo outro. Ao longo do dia, a decisão de Maria pesava em sua mente. Quando chegou a hora de Lucas ir embora, os dois estavam nervosos. Eles se abraçaram calorosamente, como sempre faziam, mas algo no toque agora estava diferente. Maria sentiu uma onda de coragem e, respirando fundo, decidiu beijar Lucas suavemente. Para sua surpresa, o beijo foi correspondido. O mundo ao redor de Maria desapareceu, e somente aquele momento importava. Ao se afastarem, ambos estavam embasbacados. O que havia acontecido? Para eles, aquele beijo significava muito mais do que uma mera brincadeira. Era o símbolo de um amor que poderiam explorar e que valia a pena seguir em frente. O medo de julgamentos e de consequências se dissipou enquanto se olhavam nos olhos. Maria se deu conta de que, apesar da diferença de idade, o que importava era a conexão que existia entre eles. Lucas sorriu terno,
e o olhar deles refletia esperanças e promessas. Assim, ao despedir-se, Maria sentiu que aquele dia marcaria o início de algo desafiador e belo. Com o coração cheio de expectativas, ela sabia que seus caminhos estavam entrelaçados e que poderia descobrir o que aquele amor significava de verdade. Após aquele beijo inesquecível, o coração de Maria parecia compartilhar segredos com cada batida. Ela ficou pensando em Lucas durante os dias que se seguiram, com a lembrança da conexão que despertaram. Sua rotina agora era repleta de ansiedade e expectativa. Maria sabia que o que aconteceu é algo que poderia mudar tudo, e, por isso, decidiu que precisava se abrir para ele. Logo, um plano começou a se formar em sua mente. Ela escreveria uma mensagem para Lucas, expressando seus sentimentos de uma maneira mais clara, algo que poderia ajudá-los a entender o que estavam vivendo. Assim, em uma tarde ensolarada, enquanto preparava um chá, Maria pegou seu celular, hesitou, mas então digitou algumas palavras que foram saindo com sinceridade. Lucas, o que aconteceu entre nós não foi apenas um momento. Foi especial e quero saber o que você sente. Ao enviar a mensagem, ela sentiu um frio na barriga, misturada a uma sensação de alívio. A partir daquele instante, não havia como voltar atrás, e tudo começou a girar em torno daquela expectativa. Que resposta Lucas traria para sua vida agora? Os dias seguintes passaram lentamente. Naquela espera, Maria se viu mais introspectiva, analisando tudo em sua vida. O que poderia parecer um romance impróprio agora revelava algo mais profundo. Ela frequentemente pensava sobre suas experiências anteriores, relacionamentos que não deram certo e como, por muito tempo, tinha ignorado o que realmente precisava: amor genuíno e conexão. Então, um dia, enquanto estava em seu jardim cuidando das flores, seu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. A coração disparou. Ela leu a mensagem dele, que dizia: "Oi, tia. Eu também senti algo muito forte e não consigo parar de pensar em você. Podemos conversar mais sobre isso quando eu voltar na próxima semana?" Aquelas palavras, simples e diretas, causaram um turbilhão de emoções. Maria sorriu, sentindo um calor se espalhar pelo corpo. O que antes era uma incerteza agora trazia um sopro de esperança. Assim, decidida a não deixar que esse momento fosse perdido, começou a planejar o que fazer durante a visita de Lucas, crendo que eles poderiam não apenas conversar, mas levar sua relação a um novo patamar. A semana seguinte se arrastou, mas Maria decidiu se preparar emocionalmente para o reencontro com Lucas. Ela organizou a casa, preparando um ambiente que os deixasse à vontade. Na manhã do dia em que Lucas deveria chegar, Maria fez uma intensa reflexão. O que ela realmente esperava daquilo tudo? Um amor? Uma amizade? E se fosse apenas um desejo passageiro? A incerteza a incomodava, mas uma coisa era certa: ela queria que esse momento entre eles fosse especial. Por isso, decidiu cozinhar o prato favorito dele, um risoto de camarão com limão siciliano. Enquanto os aromas se espalhavam pela casa, Maria pensava sobre as palavras que usaria para confortar e, ao mesmo tempo, abrir seus sentimentos. Quando finalmente ouviu a campainha tocar, seu coração acelerou. Lucas estava ali, tão jovem e tão cheio de vida. Ele entrou um pouco tímido, mas logo o clima começou a esquentar com as brincadeiras e a troca de olhares. A refeição foi a desculpa perfeita para aproximá-los ainda mais. Estava evidente que ambos estavam ansiosos para discutir o que estava acontecendo entre eles. Após o jantar, Maria e Lucas se acomodaram no sofá, as luzes da sala criavam um ambiente acolhedor. O momento estava carregado de expectativa. Maria respirou fundo, decidiu que era hora de enfrentar seus sentimentos de frente. Lucas, antes de começarmos a falar sobre o que aconteceu, eu preciso saber o que você realmente sente. Para mim, foi especial, mas e você? Lucas olhou nos olhos de Maria, seu rosto revelando uma mistura de nervosismo e segurança. Tia, eu nunca pensei que sentiria isso por você. É confuso, mas cada vez que estou perto de você, sinto algo forte. Eu realmente gosto de você, mais do que deveria. As palavras dele soaram como música para Maria. Uma onda de alívio a envolveu.
Lucas então deu um passo à frente, pegou a mão de Maria e a olhou com intensidade. Eu não me importo com a diferença de idade. Quero descobrir se podemos viver isso juntos. O coração de Maria disparou novamente. A sinceridade na voz de Lucas fazia tudo parecer possível. Naquela troca de promessas, o que se iniciará como um conflito interno se transformou em um caminho repleto de esperanças, pronto para ser explorado. Com um sorriso, Maria sentiu que era o momento certo para se entregar ao que a vida estava oferecendo. Ao longo da semana seguinte, Maria não conseguia parar de pensar em Lucas. O beijo deles a havia deixado em um estado de êxtase, mas também de confusão. Ela se lembrava da sensação de seus lábios e do calor do corpo dele. Essa conexão inexplicável a fazia hesitar, pois sabia que a sociedade e a família poderiam não aceitar isso. Mesmo assim, ao chegar o final de semana novamente, ela decidiu que não podia se deixar levar pelo medo. Maria preparou a casa, colocando flores frescas na mesa e escolhendo um filme especial para assistirem juntos. Ao ouvir a campainha, seu coração disparou. Lucas estava ali, mais uma vez. Ela o recebeu com um sorriso e havia algo no olhar dele que sugeria que ambos estavam pensando nas mesmas coisas. Eles se sentaram no sofá e, em um momento de espontaneidade, Maria abraçou Lucas, sentindo seu calor e a energia que emanava dele. A tensão estava no ar, e o ambiente parecia carregado de possibilidades. Maria decidiu ser ousada e tomou a iniciativa, puxando Lucas para mais perto, como se quisesse derreter as barreiras que os separavam. Enquanto assistiam ao filme, Maria notou que os olhares e sorrisos entre eles eram cada vez mais intensos. O filme passou a ser apenas um pano de fundo para os sentimentos que se acumulavam entre eles. Em uma das cenas românticas, Maria segurou a mão de Lucas, e ele não hesitou em entrelaçar os dedos dela. O toque foi eletricidade pura, trazendo uma onda de emoção que parecia percorrer a espinha de Maria. A cada momento, o desejo de explorar esse novo amor crescia mais forte. As mãos se moviam com cautela, mas a conexão era inegável. Finalmente, em um impulso coletivo, Maria virou-se para Lucas e o beijou. Foi um beijo suave e cheio de promessas, um sinal de que ambos estavam prontos para embarcar nessa nova jornada. Após aquele beijo, eles se afastaram, ofegantes, e Maria viu nos olhos de Lucas uma mistura de desejo e ternura. Ele a olhou com uma nova profundidade, e Maria se sentiu viva como nunca. O passado e as convenções sociais pareciam distantes, naquele momento, apenas a paixão que sentiam um pelo outro importava. Após a intensidade daquele beijo, o clima na sala se alterou. Maria e Lucas estavam cientes de que havia algo diferente entre eles, um laço que crescia mais forte a cada instante. Maria sugeriu que fossem até o quintal para pegar ar fresco, e Lucas aceitou de bom grado. Já lá fora, sob a luz do luar, o ambiente estava mais romântico do que nunca. Maria sentia o perfume das flores ao redor e a brisa suave tocando suas peles. Eles conversaram sobre tudo e nada, rindo e se aproximando cada vez mais. Era como se o mundo estivesse esperando por eles, e a solidão que Maria sentia antes parecia ter desaparecido. Lucas, em um momento de ousadia, puxou Maria para mais perto e, olhos nos olhos, disse que nunca havia sentido algo assim antes. Aquela declaração a fez sentir um frio na barriga, e ela percebeu que Lucas também estava tão envolvido quanto ela. Aquela noite, eles se deixaram levar pela música da natureza e pelo ritmo dos próprios corações, mais uma vez compartilhando um beijo apaixonado sob as estrelas. Era um momento mágico, e ambos estavam cientes de que estavam escrevendo sua própria história. Com a manhã chegando, Maria e Lucas sabiam que teriam que lidar com as implicações de seus sentimentos. Era difícil saber o que a família pensaria, mas a verdade é que ambos se sentiam bem juntos. Maria, em sua experiência de vida, decidiu que não iria deixar que o medo os parasse. Ela tomou a frente da situação ao sugerir que eles falassem sobre o que estava acontecendo. Lucas concordou, e eles passaram a manhã conversando, compartilhando medos, esperanças e planos. O jovem deixou claro que não ligava para o que as outras pessoas pensavam, o que importava para ele era o que sentiam um pelo outro. Maria sentiu um alívio ao perceber que estavam na mesma página e que isso poderia ser um caminho para um amor maduro e verdadeiro.
decidiram, então, viver aquele amor de forma discreta, mantendo a comunicação aberta. Maria entendeu que essa relação os forçaria a crescer e se entender melhor como pessoas. E assim, com um novo sentimento de compreensão e respeito, começaram a construir um futuro juntos, mesmo diante dos desafios que poderiam surgir. Maria sentia-se mais viva e realizada do que nunca, e, ao olhar para Lucas, viu não apenas um sobrinho, mas um parceiro que estava disposto a enriquecer sua vida. Conforme os dias se passavam, Maria e Lucas se tornaram mais confiantes em sua relação. A cada encontro, a cumplicidade entre eles crescia, e Maria começou a sentir que aquele amor, apesar da polêmica, poderia trazer uma nova perspectiva à sua vida. Em uma tarde ensolarada, decidiram passar um tempo no parque, longe das preocupações do mundo. Chegaram ao lugar, e Maria se surpreendeu ao ver a beleza do entorno. As árvores balançavam suavemente, e as flores coloridas pareciam refletir o que sentiam um pelo outro. Enquanto caminhavam, Maria não pôde deixar de notar como Lucas estava à vontade, rindo e brincando com ela. Em determinado momento, ele a puxou para uma área mais isolada do parque e, em meio a risadas, abraçou, fazendo com que uma onda de emoção a invadisse. A situação leve e o ambiente descontraído permitiram que os dois se olhassem nos olhos e compartilhassem um beijo suave, reafirmando o que sentiam. Os olhares cúmplices demonstravam um entendimento profundo entre eles. Aquela relação, tão cheia de desafios, também trazia um frescor à vida de Maria, que nunca havia imaginado que uma conexão tão profunda poderia surgir de maneira tão inesperada. Na semana seguinte, após aquele dia especial no parque, Maria decidiu que era hora de conhecer melhor as emoções de Lucas. Ela queria entender não apenas a intensidade do que sentiam, mas também como podiam lidar com as possíveis consequências. Assim, ela o convidou para passar o dia em casa. Enquanto preparavam o almoço, Maria ponderava sobre o que direções a relação poderia tomar e as implicações que poderiam surgir. Ao servir a refeição, eles estavam mais relaxados, risos e conversas sinceras permeavam a atmosfera. Depois de comerem, Maria sugeriu que se sentassem na sala para conversarem abertamente. O ambiente calmo e a luz suave da tarde criaram um espaço seguro. Lucas, eu gostaria de saber como você realmente vê tudo isso que estamos vivendo, disse Maria, com um olhar gentil. O jovem, um pouco nervoso, mas determinado, respondeu: Tia, eu gosto de você de uma maneira que nunca pensei que poderia acontecer. É tudo muito recente e confuso, mas quero que isso faça parte da minha vida. Maria notou a sinceridade em suas palavras e, com um sorriso, percebeu que ele estava sendo verdadeiro. Assim, trocaram ideias e sentimentos, aprofundando ainda mais o vínculo. Essa conversa se tornou um marco na relação, permitindo que eles se sentissem mais seguros um com o outro. Enquanto os dias passavam, os encontros de Maria e Lucas se tornaram mais frequentes, e a conexão emocional entre eles se tornava cada vez mais forte. Ambos sabiam que precisavam ser discretos, mas a paixão e o amor que sentiam um pelo outro eram impossíveis de esconder. Em um dos encontros, decidiram fazer uma viagem curta para a praia, buscando um refúgio longe das dificuldades da vida cotidiana. Com o sol brilhando e o som das ondas ao fundo, a atmosfera tornou-se perfeita para desfrutar de momentos especiais juntos. Ao chegarem à praia, Maria e Lucas se depararam com um cenário deslumbrante. O mar azul era como um espelho refletindo suas emoções. Eles se divertiram jogando frisbee, se molhando nas ondas e aproveitando a liberdade daquelas horas. À medida que o sol começava a se pôr, a luz alaranjada envolveu-os, e Maria sentiu um arrepio que não era só do vento fresco. Em um momento de espontaneidade, Lucas a puxou para perto e, com um olhar intenso, disse: "É aqui que sinto que tudo faz sentido." Maria sorriu, concordando com a sinceridade. Aquele abraço, reforçado pelas ondas e pela brisa do mar, simbolizou um amor que se solidificava, desafiando todas as barreiras que poderiam existir. Sabiam que ainda teriam que enfrentar muito, mas naquele momento, sentiam que poderiam conquistar o mundo juntos. Após a viagem à praia, Maria e Lucas voltaram para casa com uma nova perspectiva sobre a relação que estavam construindo. O tempo que passaram juntos solidificou sua conexão emocional,
e ambos sentiam que eram mais do que apenas tio e sobrinho, eram parceiros prontos para encarar os desafios da vida juntos. Decidiram que precisavam tomar um tempo para pensar sobre como iriam lidar com a situação de forma mais madura e responsável. Em uma noite tranquila, Maria propôs que fizessem uma lista das coisas que consideravam essenciais para que seu relacionamento funcionasse. Eles queriam criar uma fundação sólida, mesmo diante das dificuldades que poderiam surgir. Conversaram sobre como se proteger do julgamento da sociedade, como seriam pela frente e o que fariam se suas famílias descobrissem. Maria ficou satisfeita ao perceber que Lucas também se importava com a forma como a relação seria percebida. Juntos, começaram a entender que o que realmente importava era o respeito e a comunicação aberta. Assim, com um sentimento de esperança, eles trataram de estabelecer acordos que lhes permitiram viver seu amor intensamente, mesmo que temporariamente em segredo, e gradualmente começaram a planejar os próximos passos de sua história juntos. A história de Maria e Lucas nos ensina que o amor pode surgir nas situações mais inesperadas e que as conexões emocionais verdadeiras muitas vezes desafiam normas sociais. É fundamental conhecer e aceitar os próprios sentimentos, assim como respeitar os sentimentos do outro, independente de tabus. O diálogo e a comunicação são cruciais para construir relacionamentos saudáveis, mesmo em circunstâncias complicadas. Compartilhe com a gente qual história você gostaria de ouvir a seguir. Estamos sempre abertos a novas ideias e narrativas que parem para refletirmos sobre o amor e as relações humanas. Você acredita que o amor pode superar as barreiras sociais e os preconceitos familiares? Como você abordaria um amor que desafiaria as normas tradicionais? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde vamos explorar mais histórias emocionantes que tocam o coração e nos fazem pensar.